Hoje o Jornada Infinita vai subir uma montanha muito sagrada. Uma montanha tão importante que se confunde com a própria Israel. Não é à toa que Israel é chamada também de Sião. E daí vem a ideia de sionismo, o retorno dos judeus ao Monte Sião, a terra deles, a terra prometida que um dia lhes foi tomada. E aqui em cima, olha quanta coisa sagrada tem aqui. A gente tem aqui do meu lado o túmulo do rei Davi, o que segundo uma tradição é o túmulo do rei Davi. E no mesmo complexo, no segundo andar, o cenáculo, onde Jesus teria feito a última ceia com os apóstolos. Hoje eu queria convidar vocês a entrar comigo no lugar onde a tradição diz ser o túmulo do rei Davi. O livro de Reis, na Bíblia judaica, que para os cristãos é o Antigo Testamento, afirma muito claramente: Davi dormiu com os antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Até o século XIX, os arqueólogos acreditavam que o palácio de Davi, e portanto a cidade de Davi, ficava nesse ponto aqui, no alto do Monte Sião. Mais recentemente, novas descobertas nos levaram a outro lugar, um pouco distante daqui, mais perto do templo. E é um consenso entre os arqueólogos que o túmulo de Davi tem que estar em algum lugar por lá. Ele nunca foi encontrado, mas estaria lá. Há um outro lugar que dizem perto da cidade de Davi atual, que é o túmulo de Davi, mas os arqueólogos israelenses não têm a menor certeza de onde seria esse túmulo. Existem muitos túmulos espalhados pela cidade de Davi. Mas aqui é um lugar que a tradição entende que está, pelo menos simbolicamente, o túmulo de Davi. E por isso muitos judeus ortodoxos passam os dias rezando por aqui. No entanto, todas as placas aqui, inclusive essa, nos dizem que o túmulo do rei Davi está aqui. Mas olha, tem um detalhe importante, ó. De acordo com uma tradição medieval. É aí que a gente entende que é tradição e não uma certeza arqueológica. Aliás, a própria localização do Monte Sião gerou muitas dúvidas ao longo da história. Nem sabemos com certeza se ele era aqui. Inclusive, tem ainda a questão do próprio nome Monte Sião. Ao longo da história, alguns locais já receberam esse nome, incluindo a cidade de Jebus, conquistada pelo rei Davi e transformada por ele na capital de seu reino. É onde hoje fica a cidade de Davi, o sítio arqueológico aberto a todo mundo, um dos mais importantes de Israel. Algum tempo depois, o local onde foi construído o Templo de Salomão, na montanha do templo, o Monte Moriá, também recebeu esse nome. E ainda mais tarde, o historiador Flávio Josefo vai nos contar que antes da conquista romana de Jerusalém, havia um monte ao ocidente da cidade chamado de Sião. Esse em que nós estamos agora e que continuou sendo chamado assim até hoje. Nesse complexo aqui funcionava um monastério franciscano que foi fechado em 1551. Mas a tradição que fala que o túmulo do rei Davi está aqui dentro vem ainda do século X, durante a Idade Média. Não foi à toa que os cruzados é que construíram parte desse complexo. Agora se prepara porque eu acho que eu vou dar um nó na sua cabeça. A tradição nos diz que os cristãos, na Idade Média, aprenderam com os muçulmanos que teria sido aqui o lugar da última ceia de Jesus. E que, por isso, os cristãos teriam identificado também aqui o túmulo do rei Davi. Olha só como o tempo todo aqui em Jerusalém as três religiões se misturam. As tradições foram o tempo todo substituindo um lugar pelo outro, uma tomando conta uma hora, outra hora é a outra que toma conta. E hoje todo mundo está aqui, a gente vê o tempo todo judeus, cristãos. Então esse complexo aqui, que muito pouco ou nada tem de arqueológico, eu diria que nada, ele tem muito de tradição. E a fé é uma coisa que a gente não discute. Aqui dentro, eu vou mostrar para vocês agora como há judeus fervorosamente rezando diante do túmulo do rei Davi.
Entre 1948, quando o Estado de Israel foi fundado, e 1967, esse lugar se tornou ainda mais significativo para os judeus, porque durante esse período eles não tinham acesso nem à montanha do templo, nem ao Muro das Lamentações. A cidade antiga de Jerusalém estava sob controle da Jordânia. Então os judeus vinham para cá. Aqui o chapéu, inclusive, é uma questão de respeito para entrar no lugar onde os judeus ortodoxos rezam todos os dias diante do que acreditam ser o túmulo do rei Davi. O sarcófago aqui foi construído pelos cruzados, os cristãos que vieram para cá retomar Jerusalém depois da conquista árabe. A gente sabe a importância que o rei Davi sempre teve para o cristianismo, porque a tradição messiânica diz que o Cristo deveria ser um descendente do rei Davi. Esse túmulo colocado aqui não tem nenhuma comprovação arqueológica, mas tem muito simbolismo, muita tradição aqui. Não é à toa que os judeus ortodoxos rezam todos os dias aqui. As paredes, inclusive, foram de uma igreja cristã que havia aqui. Agora, o que chama mais atenção nesse lugar é que aqui embaixo a gente tem o túmulo, que seria do rei Davi, e em cima a sala onde Jesus teria feito a última ceia com os apóstolos. Mais uma associação direta. Isso nos leva a uma questão importante. Jesus foi mesmo descendente do rei Davi? Isso é uma questão hereditária real ou simbólica? Os autores dos evangelhos de Lucas e Mateus traçam genealogias diferentes para mostrar que a linhagem do rei Davi leva até Jesus de Nazaré. Mateus parte de Abraão, enquanto Lucas vem lá de trás, de Adão. As profecias sobre a vinda de um Messias descendente do rei Davi eram conhecidas no tempo de Jesus. Sendo assim, para os evangelistas, traçar a ancestralidade de Jesus, ligando-o pelo sangue ao rei Davi, era uma forma de demonstrar que as profecias messiânicas se realizavam nele, se realizavam em Jesus. Eles rezam diante de um rolo, de um pergaminho da Torá, o pergaminho sagrado do judaísmo. E a ideia de que o Antigo Testamento é revivido todos os dias aqui embaixo se associa com a ideia de que ali em cima, no segundo andar da casa, o Novo Testamento é revivido pelos peregrinos. Ao longo dos séculos, esse lugar sempre foi muito tenso. É um ponto de convergência importante entre a fé muçulmana, judaica e cristã. Mas como a gente defende sempre o respeito a todas as formas de religião e a tolerância, eu prefiro esperar que os visitantes e peregrinos que viajam até o cenáculo ou a tumba de Davi saiam daqui, como eu, muito interessados e maravilhados pela riqueza histórica e também cheios de energia positiva, seja qual for a fé do visitante. A nossa jornada continua.